Olha, nesse vídeo eu vou te falar 3 suplementos que mais ajudam a emagrecer na menopausa e como você vai tomar eles. Esse vídeo, ele tem... o meu objetivo com ele é mostrar a estratégia por trás desse suplemento, porque eles são suplementos que eu uso dentro do meu protocolo com as minhas pacientes, tá? Então eu não quero que esse vídeo aqui seja como outros que você vê na internet, do tipo 5 suplementos, e aí as pessoas só falam dos suplementos para você, mas não explica a proposta do porquê está sendo utilizado aquele suplemento. E aí o que acontece? Você simplesmente vai lá, acredita que aquilo ali vai resolver o teu problema, compra o suplemento, ou seja, gasta dinheiro com ele, e aí você não tem resultado. E aproveitando já esse disclaimer aqui inicial, eu quero colocar um ponto de aviso, antes de eu falar sobre suplementos, um ponto de aviso importante. Sabe aquele aviso que tem geralmente em maço de cigarro, assim, ó, os males que o cigarro faz para você? Ele avisa para você e depois você toma uma decisão. Eu quero avisar para você uma coisa. Suplemento não soluciona problema algum, tá? O que eu quero dizer com isso? Não é porque você vai tomar uma pílula que seus problemas vão acabar. Suplemento, o próprio nome diz, é um complemento ao que, Lucas? A tua alimentação. E tem um outro ponto além disso. Tudo que você consome, principalmente a parte de suplementação, vai chegar aonde? No seu intestino. Ou seja, se o seu intestino não estiver saudável, tá? Você não vai conseguir ter um aproveitamento daquilo que você está tomando. Logo, aquele suplemento não vai fazer efeito. É porque o suplemento é ruim? Não. É porque o seu intestino não está dando conta de absorver aquilo que está disponível para ele. E é óbvio que você não vai conseguir ter o resultado que aquele suplemento poderia estar te proporcionando. Então, entendendo isso, o que eu quero que você saiba? Que você precisa ter um intestino saudável. E se você está aqui me assistindo, né? Você está com estômago alto, gases, dificuldade de emagrecer, está com barriga, tem mais de 40 anos, faz um monte de coisa e não resolve, é muito provável que você esteja com o intestino inflamado, um intestino doente. Eu vou deixar um vídeo aqui complementando esse, onde eu explico os 5 sinais cruciais que mostram se o intestino realmente está inflamado. Se você quiser ver, só clicar aqui em cima e ter total clareza de se o intestino está saudável ou não, tá? Mas esse vídeo aqui, ele vai te ajudar a fazer o tratamento correto. Então, se você utilizar esse suplemento junto com o outro passo que eu vou te dar aqui, você já vai ter uma garantia de que você vai estar seguindo um caminho pelo qual esse suplemento vai te ajudar. Não vai ser o caso de muitas pacientes que eu atendo, que chegam até mim. Inclusive, eu estava atendendo até uma paciente essa semana, que mora nos Estados Unidos, e muitas mulheres que eu atendo dos Estados Unidos passam por isso. Ela falou, Lucas, eu tenho uma lista aqui de suplemento para te passar que eu estou tomando. E aí, quando eu vi, cara, ela praticamente fez um vídeo para mim, assim, ó, dos suplementos que ela tinha. Absurdo, né? Porque, caramba, muito suplemento. E, obviamente, lá nos Estados Unidos é fácil da gente ter, né, acesso, até porque é barato e a gente encontra isso no mercado. Mas, assim, cara, não estava adiantando de nada, né? Porque o intestino dela não estava saudável e a alimentação dela não estava alinhada com aquilo que ela precisava. Então, eu precisava te falar tudo isso. Me perdoe por estar prolongando aqui. Eu não estou enrolando, eu quero realmente te dar as informações coerentes. Mas vamos lá. Esses suplementos, como eu falei, são suplementos que eu utilizo dentro do meu protocolo. Ou seja, eu não escolhi eles de forma aleatória, né? Porque, sei lá, eu vi e, pô, é bom. Não. Tem uma proposta. Então, só para você entender, a primeira etapa do meu protocolo é uma etapa onde a gente começa a tratar da inflamação. Em outras palavras, a gente começa a focar em eliminar aquilo que causa a inflamação. Então eu começo o tratamento resolvendo o problema pela raiz. Lucas, o que causa a inflamação no intestino? As bactérias ruins. Esse é a raiz do problema. Mulheres acima dos 40 anos vai sofrer uma queda hormonal. Essa queda hormonal vai influenciar no equilíbrio das bactérias do intestino. Ou seja, você agora, depois dos 40 com essa queda hormonal, começa a ter mais bactérias ruins do que bactérias boas. Pronto, isso aqui a gente chama de disbiose. Essa disbiose, ou seja, esse desequilíbrio, essa alta quantidade de bactérias ruins, começam a inflamar o seu intestino, começam a machucar o seu intestino. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é eliminar essas bactérias. E aqui
vai entrar suplementos que possuem efeitos nisso. Então, dentro do meu planejamento, né, do cardápio da primeira etapa, que inclusive se chama cardápio desinflama, nós temos toda uma estratégia alimentar desde a hora que acorda, com um shot específico lá que eu coloco, né, com ingredientes específicos, por exemplo, própolis, a gente trabalha com cúrcuma, então tem uma combinação de alimentos específicas para agir contra essas bactérias. E aí a gente vai fazendo isso também no aspecto dos alimentos que nós escolhemos ao longo do dia no cardápio. E para potencializar, para complementar essa estratégia nutricional que eu utilizo nessa primeira etapa, com esse cardápio, eu introduzo um suplemento, que eu considero um dos suplementos mais poderosos para ter essa ação antimicrobiana, antibacteriana, antiviral, que é o óleo de alho. Não sei se você já ouviu falar, mas o óleo de alho, a gente pode considerar ele como um antibiótico natural. Justamente porque ele tem uma ação antibacteriana muito forte. Obviamente, se a gente fosse utilizar o alho, né, a gente teria essa ação, mas a gente teria que comer muito alho e, caramba, comer alho é muito ruim, né? Então, o óleo de alho ele é hiperconcentrado. É como se você pegasse, eu não sei exatamente quantos alhos são, mas, cara, são bastante alho para você ter uma concentração numa cápsulazinha. Então, eu gosto de utilizar esse suplemento nessa primeira etapa do protocolo para potencializar, para complementar a ação antibacteriana, ou seja, eu vou agir agora eliminando essas bactérias. Então, ao eliminar essas bactérias, né, ao diminuir a quantidade, ao enfraquecer essas bactérias, eu vou automaticamente fazendo o quê? Diminuir a inflamação. Então, aqui, você começa nessa primeira etapa, né, e junto com esse suplemento, a ter uma diminuição do estufamento da barriga, diminuição consideravelmente dos gases. Então, aquela fermentação, muitas das vezes aqueles gases fedorentos, né, que tem muitas mulheres que se queixam disso, começa a sumir. Sem contar aspectos, né, quando a gente fala de inflamação, você começa a ter mais energia, mais disposição, você começa a ter uma capacidade maior de perder gordura. Então, aqui nessa primeira etapa ela é muito poderosa porque a gente começa realmente a tratar a raiz. E aí, como que você pode tomar isso? Óleo de alho, eu vou deixar aqui na descrição o link do meu cardápio, tá? O cardápio desinflama, primeiro passo para você começar o teu processo de desinflamação, eliminação das bactérias ruins, para que você consiga perder até 4 quilos em 15 dias, tá? Vou deixar o link do suplemento, caso você queira adquirir suplemento, tem um link aqui que eu sou afiliado da Amazon, então eu disponibilizo aqui para você suplementos que eu considero, como que eu posso dizer, valiosos não, com qualidade, eu esqueci a palavra, com qualidade. Então, se você quiser, tudo aqui na descrição, os links para você adquirir, tá? Como que você vai tomar esse óleo de alho? Um comprimido de 500 mg logo de manhã cedo em jejum. Se você for adquirir o cardápio, você vai ver que lá vai estar um shot para você tomar logo de manhã cedo em jejum. Eu sempre introduzo esse óleo de alho junto com esse shot. Tá? A gente já começa o dia, cara, jogando uma bomba antibacteriana, anti-inflamatória, antioxidante para o corpo, para que a gente possa começar o dia, né, com o estômago menos inflamado, com o intestino menos inflamado. E, obviamente, a gente vai fazendo isso todos os dias, a gente vai melhorando cada vez mais a saúde do nosso trato gastrointestinal, que é o nosso estômago, o nosso intestino, tá? Beleza. Eu falei para você que os suplementos eles têm uma lógica por trás, eu estou te explicando isso, tá? E eu vou estar sempre, os 3 suplementos que eu utilizo, eu vou estar mais focado nessa primeira etapa do protocolo, tá? Então você entendeu que aqui a gente está focando em eliminar, tratar a causa. Então esse óleo de alho ele está muito específico aqui. O segundo suplemento que eu utilizo, provavelmente você já ouviu falar, talvez você já tenha tomado, mas eu acredito que você tomou sem saber exatamente o porquê de tomar esse suplemento e quais são os reais benefícios dele, tá? Esse segundo suplemento é a glutamina. Na época do Covid, esse suplemento ele ficou muito em evidência, tá? Porque as pessoas falam da glutamina como um suplemento que ajuda a melhorar o sistema imunológico. E naquela época, a gente teve uma epidemia que as pessoas que tinham mais suscetibilidade de contrair aquele vírus é porque estava com o sistema imunológico baixo, né? Isso não é
100%, né? Porque tinha pessoas que tinham um sistema imunológico bom que contraíram a doença, tinha pessoas que não tinham e não contraíram, mas na maior parte fica mais suscetível, né? Se a gente for falar no aspecto de se esperar, o que a gente se espera de um corpo que tem um sistema imunológico, um sistema de defesa fraco? Ele fica mais suscetível a qualquer tipo de infecção, virose, qualquer coisa. Então, a glutamina ela começou a ser vendida, né? Começaram a fazer um marketing muito forte em cima dela justamente porque ela tem esse efeito. Só que muitas das vezes as pessoas não sabem como que isso ocorre. E cara, quando você não sabe como isso ocorre, é mais fácil você ser enrolado do que quando você sabe, né? A glutamina, ela é um suplemento que você, por exemplo, consegue encontrar no frango, você consegue encontrar na carne vermelha, você consegue encontrar nos ovos. Ou seja, você não necessariamente precisaria tomar glutamina para ter um estoque de glutamina. Lucas, mas por que você passa então para os pacientes? Porque nesse estágio inicial, quando a paciente chega para mim, que provavelmente é o estágio que você se encontra hoje, é um estágio onde o seu corpo ele está muito comprometido. Ou seja, o seu sistema imunológico está muito comprometido. E a tua alimentação não está dando suporte adequado. Certo? Como eu sempre falo, suplemento é um complemento. Então a gente ajusta a alimentação, eu vou dar todo o suporte que eu consigo na alimentação, só que como eu estou num estado ruim, cara, eu preciso complementar, até para potencializar o efeito. Então eu introduzo a glutamina, inclusive eu não a glutamina ela é consumida de forma pontual. Geralmente são as duas primeiras fases, ou dependendo da forma que a paciente ela evolui e melhora essa saúde intestinal, é só na primeira fase. Eu não sou de ficar passando suplemento de forma aleatória, como eu falei, né? Sempre tem uma proposta. Até porque eu preservo muito o dinheiro das minhas pacientes, tá? Então, eu tenho muito cuidado com isso. Quando a gente olha sistema imunológico, quando a gente vai estudar isso, olha só que interessante. 70% do nosso sistema de defesa está no intestino. Olha só que loucura. 70% do teu sistema de defesa está lá no teu intestino. Se o teu intestino está inflamado, você está muito mais suscetível, vulnerável a estar adquirindo algum tipo de virose, infecção, qualquer coisa. Por quê? Porque se o teu intestino está ruim, o teu sistema imune também está ruim. E se você sai tomando glutamina porque vai aumentar o seu sistema imunológico, é mentira. Enquanto você não estiver focada na saúde do seu intestino, porque é o seu intestino que vai propagar um benefício e um fortalecimento desse sistema imunológico. Então eu não tenho que tomar glutamina para o meu sistema imunológico, não. Eu tomo glutamina porque essa glutamina ela é um dos principais alimentos, vamos dizer assim, das células do intestino. Então eu uso ela para recuperar, para fortalecer, para regenerar o meu intestino, as células intestinais. E quando essas células intestinais elas começam a ser alimentadas, elas começam a ser tratadas, elas começam a se recuperar, o meu sistema imunológico também se recupera, ele fica mais fortalecido. Porque, de uma forma bem didática para você entender, tá? Eu não consigo fazer. Vamos botar assim, eu ia fazer aqui, ó. Mas, pô, como que eu vou quebrar isso aqui? Mas imagina isso aqui, ó. Isso aqui é uma coisa que está grudada, tá? Beleza? Imagina que isso aqui é a parede do teu intestino. Como que isso aqui está saudável, tá? Quando você tem muitas bactérias ruins, as bactérias elas vão produzindo toxinas, substâncias aqui no meio, tá? Essas toxinas, essas substâncias, elas vão batendo aqui, ó, e machucando essa parede aqui. Com o tempo, o que vai acontecendo? Essa parede ela vai fazendo isso aqui, ó. Ela vai abrindo. Ela vai literalmente fazendo isso aqui. Ela rompe. Porque elas são justamente assim, ó, elas são grudadinhas, como uma barreira. O seu intestino também funciona como uma barreira. Então, quando você está com um intestino recheado de bactérias ruins, com o tempo essas bactérias vão causando machucados até que você, ó, tem esse processo aqui acontecendo. Isso aqui já é um processo inflamatório. Por quê? Você literalmente lesionou, você cortou a parede do intestino. E aí fica esse rombo aqui. Esse rombo é o que vai causar o que a gente chama de permeabilidade intestinal. Talvez você já tenha ouvido falar sobre isso. O que é isso, Lucas? É quando o seu intestino fica permeável. Tudo que está aqui passa aqui para baixo. O que tem aqui embaixo, Lucas?
a sua corrente sanguínea. Então, o que está no intestino, bactérias, fungos, toxinas, pedaços de alimento, parasita, vai passar por esse buraco aqui. E aí a glutamina ela entra justamente aqui. A glutamina ela vai alimentando essas células e elas vão começando a poder se juntar novamente. Elas vão se regenerando até que elas se juntam e criam novamente aquela ação, proteção, porque elas agora estão fortes. Entende? Só que eu preciso estar fazendo o quê? Eliminando isso aqui, as bactérias ruins que estão aqui. Em conjunto, eu já vou fazendo um processo onde eu também vou melhorando a parede, a estrutura do meu intestino. E a glutamina entra aqui, dando suporte para essas células, fazendo com que elas se regenerem. E aí, obviamente, você começa a melhorar agora um aspecto que está relacionado mais à dinâmica do dia. Então vamos dizer que quando você tem um intestino que agora está mais, vamos dizer assim, mais forte, obviamente você tem um sistema imunológico mais forte também. Então você para de ficar com aquelas gripes recorrentes, né? Ou então se você tem muito alergia, você sente uma melhora nessa questão alérgica. Isso é muito comum em muitas mulheres, toda hora com coriza, nariz correndo, ou então sinusite, tudo que é it, né, que é processo alérgico, melhora consideravelmente. E aí, obviamente, quando esse corpo ele tem um sistema de defesa mais potente, ele fica mais imbatível. Então você começa a ter uma melhora na tua disposição, na tua energia, no teu bem-estar em geral. Você tem uma qualidade de sono boa, você consegue dormir bem e acordar melhor ainda. Então, o corpo, ele agora funciona de uma forma mais eficiente. E se esse corpo está funcionando de uma forma mais eficiente, o que a gente está fazendo, o que está acontecendo também de uma forma secundária? O seu metabolismo está funcionando melhor. A sua queima de gordura também começa a acontecer. Aquele estado de sobrevivência que o corpo estava passando, ele já não está mais existindo. Por quê? Porque agora você está com o corpo, o intestino mais saudável. Agora você está tratando o problema pela raiz. Então a glutamina ela entra com esse propósito. E o terceiro e último suplemento, que foi até uma surpresa para mim, eu não sabia disso, tá? Quando eu estava lendo esse livro aqui, inclusive, quando eu estava lendo esse livro aqui, eu me deparei com uma informação que me chamou muita atenção. Eu já usava esse suplemento, mas não com esse propósito que eu vou te falar aqui agora, porque eu descobri no livro, eu não sabia. Inclusive, isso mudou até a minha forma de passar a suplementação para os meus pacientes. Antigamente, eu passava probiótico para os meus pacientes, né? Porque eu aprendi na faculdade que probiótico, inclusive, né, você vê isso com muita facilidade, as pessoas, principalmente nutricionistas, falando, olha, toma probiótico, médicos, toma probióticos, porque é bom. E eu, com os meus estudos, descobri que probiótico, ele hoje tem uma ação, assim, o tratamento dele hoje precisa ser muito específico. Não se utiliza mais probiótico de uma forma como se utilizava, vamos botar que se utiliza, né? Ainda está em vigor essa orientação, tipo, toma probiótico, que é bom. Não se faz mais isso. Como que se faz então, Lucas? Esse suplemento que eu vou te falar agora, ele tem uma ação muito poderosa em propagar mais bactérias boas no seu intestino. É como se fosse também um alimento das bactérias boas, que é o quê? É o ômega 3. O ômega 3 tem uma ação anti-inflamatória, tem uma ação antioxidante, ajuda na parte do colesterol, é maravilhoso para esses aspectos, tá? Obviamente que você tem que tomar, eu não falei da glutamina, a quantidade, eu vou falar, tá? No finalzinho aqui eu falo dos 3 para você. Mas é importante você tomar a quantidade certa de ômega 3. Tem muitas mulheres que fazem, eu tomo uma cápsula de manhã e uma à noite. Cara, isso aí não vai adiantar de nada. Uma cápsula, nessa fase inicial aqui, que é o choque do tratamento, é a fase que a gente está querendo eliminar bactérias ruins, não vai adiantar muito. Então, eu passo uma dosagem um pouco acima, justamente para a gente ter muita ação anti-inflamatória, antioxidante e também uma ação para alimentar as bactérias ruins, que são, bactérias boas, que são as bactérias que estão em menor predominância, visto que você está vindo de um processo inflamatório. Então, você está vendo que o tratamento é focado nas bactérias.
né? Porque elas são a causa, principalmente a da inflamação é a bactéria ruim, né? Só que a gente já começa também a trabalhar no fortalecimento e aumento das bactérias boas. Então, esse ômega 3, ele ajuda. E uma coisa que eu descobri nesse livro foi que a melhor forma de você aumentar a quantidade de bactérias boas e a diversidade, diferentes tipos de bactérias ali boas, tá? É você estar comendo fibras diferentes e suplementando esses tipos de, a gente chama que são suplementos bioativos, tá? Não se prenda a termos técnicos, mas só para você entender que existe a fibra, que é o alimento da bactéria. Só que tem esses outros suplementos, vamos falar, outras substâncias que são como, vamos denominar assim, ó, um complemento, um suplemento das bactérias. Então tem você que come e toma suplemento. As bactérias também, elas comem e tomam suplementos. O ômega 3 é um deles. Ou seja, quando você toma ômega 3, você está aumentando e diversificando as bactérias boas do seu intestino. E esse é o meu foco com o uso do ômega 3. Como eu falei, ele tem ação anti-inflamatória, vai agir, vai resolver, mas o meu foco não é esse. Isso aqui é consequência. O meu foco é, eu preciso ajudar essas bactérias boas a começarem a ficar mais forte e diversificadas. Como eu falei, todo esse tratamento que eu estou falando, eu já estou levando em consideração que está havendo um segmento alimentar propagado a isso. Então, a minha paciente, quando ela toma esses suplementos, ela está lá com o cardápio Desinflama, aplicando a combinação certa dos alimentos, aplicando o shotzinho que a gente faz de manhã, aplicando um shotzinho que a gente faz à noite, para, cara, criar uma sinergia em tudo isso e ser um tratamento poderoso. Portanto, né, que tem paciente que até consegue eliminar até 4 quilos em 15 dias. Tem paciente que em 30 dias volta a ir no banheiro com regularidade, não tem mais gases, não tem mais queimação no estômago, dorme melhor, tem mais energia, porque a gente literalmente trata a causa, certo? Então, como que você vai tomar os suplementos, tá? Eu vou falar todos aqui, o do óleo de alho eu já tinha falado, mas eu vou falar de novo. Óleo de alho, uma cápsula, que geralmente uma cápsula você vai encontrar em 500 miligramas, tá? De concentração do produto. Você vai tomar isso aqui de manhã cedo em jejum, óleo de alho, tá? Glutamina. A glutamina, eu gosto de utilizar ela logo de manhã também, junto com o shot. Então, eu peço para a paciente fazer uma dosagenzinha, né? É um scoopzinho, dá em torno de 5 gramas de manhã e uma à noite no segundo shot da noite, tá? Se você não for seguir o cardápio, você pode botar com a água de manhã e um copo de água à noite, junto com o jantar, enfim, não tem problema, tá? Então, uma dose de manhã, uma dose à tarde, uma dose à noite. A própria glutamina já vem um dosadorzinho, né? Então é um daquele de manhã e à noite. Se você quiser pesar isso, 5 gramas de manhã, 5 gramas à noite. E o ômega 3, nessa primeira etapa, então nos primeiros 30 dias, eu utilizo uma dosagem um pouquinho a mais. Que é o quê? 2 cápsulas de manhã, junto com o café da manhã, 2 cápsulas no almoço e 2 cápsulas no jantar. É importante que você consuma esse ômega 3 junto com as refeições e que essas refeições tenham algum tipo de gordura. Então lá no cardápio, por exemplo, a gente trabalha com ovo de manhã. Então o ovo tem gordura, então vai ter uma melhor absorção, porque o ômega 3 ele também é gordura, então ele se mistura com a gordura do ovo e o corpo consegue absorver. No almoço, eu tenho lá uma colher de azeite que eu boto para paciente, então ela vai se misturar com aquele óleo com azeite, e aí tá tudo bem. E à noite a mesma coisa. Tem opção, né? À noite, no cardápio, eu sempre coloco a opção de comida e de lanche. Tanto um quanto o outro vai ter uma gordura lá também. Principalmente porque, como eu falei, a gordura do cardápio, do alimento, ela também é colocada como um propósito de ação anti-inflamatória. Quando a gente trabalha com gorduras boas, só um parêntese aqui, que é o azeite, é o abacate, é a castanha, né, as nozes, são gorduras boas. Essas gorduras elas têm uma ação anti-inflamatória. Então também está ajudando nesse processo inicial de desinflamar o intestino. E aí a gente vai ter essa ação em sinergia, potencializada e obviamente com mais resultado. Como eu falei, se você quiser aplicar, né, todo esse passo a passo aqui de forma organizada, estruturada, cara, sabendo exatamente as combinações que você tem que ter e
tudo simples, tá? Não é complexo, é simples. As quantidades certinhas que você vai ter que comer de cada alimento para garantir que você perca peso, perca gordura. Vou deixar o link da descrição do meu cardápio Desinflama, junto com o link dos suplementos, caso você queira também já garantir, né, de uma forma mais rápida, mais otimizada e mais garantida que os suplementos que eu estou te passando são de qualidade. Só clicar no link, garantir e começar o tratamento. Agora, se você quiser ter um acompanhamento personalizado, onde você vai ter um profissional, nutricionista, segurando na tua mão, construindo tudo o que você precisa para você de uma forma individual, enfim, coisa premium. Vou deixar o link também do meu protocolo aqui embaixo, só você entrar em contato comigo que eu te explico como funciona. Se você gostou desse vídeo, mulher, curta para eu saber, deixa um comentário aqui me falando o que você já tomou de suplemento e não sentiu diferença, e caso tenha tomado algum que sentiu diferença, bota aqui nos comentários também, que vai ser um prazer saber, e eu leio e respondo todos os comentários. E se você não é inscrita no canal, se inscreva, mulher, porque toda semana eu posto conteúdo que te ajuda a perder a barriga desinflamando o seu intestino. Tá bom? Obrigado pela sua participação e te vejo no próximo vídeo.